Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, para que juntos possamos, como primeiro ato desta igreja organizada, fazer aquilo para o qual essa igreja existe, que é cultuar ao nosso bom Deus. E eu quero então convidá-lo a ficar em pé. Eu estarei lendo Isaías, capítulo 56, versículos de 6 a 8, e a igreja então estará respondendo com Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Eu lerei primeiro Isaías, capítulo 56, versículos de 6 a 8, e a igreja então estará respondendo com Efésios 2, 19 a 22. Nós nos reunimos nessa noite para adorar ao Deus que nos edifica como casa espiritual. A leitura de Isaías 56, versículos 6 a 8 diz: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o Senhor. Nós temos diante de nós, de forma visível, aquilo que o Senhor prometeu fazer no Antigo e o Senhor realizou no Novo Testamento por meio do seu Filho. Somos o povo de Deus. Estamos aqui nessa final de manhã, início de tarde, para juntos adorarmos e celebrarmos o nome do Senhor. Seremos conduzidos em 2 cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus nesse momento.
Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, adoramos o teu nome porque diante do Senhor já não somos mais estrangeiros, ó Deus, pertencemos à família do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela obra de Jesus Cristo na cruz e te adoramos por ela. Te louvamos, ó Deus, porque temos a rica oportunidade de estarmos aqui no momento de alegria e de festa, vivenciando um momento único, ó Pai. E, ó Deus, o Senhor, além disso, além da salvação que temos em Cristo, a principal dádiva, temos momentos como esse de grande alegria e prazer, e não só isso, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades, e por isso te adoramos. Mas o Senhor tem feito muito mais, tem nos fartado de bênçãos, a tua graça tem nos perseguido dia a dia, e nós temos sentido isso em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque entendemos que o Senhor é um Deus santo. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo sendo santo, o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia. Te louvamos por isso. Continua a nos abençoar, para que nós continuemos, ó Deus, sempre reconhecendo em nossos caminhos a presença do Senhor. E que mesmo as bênçãos materiais não vindo, nós continuemos com o espírito de adoradores, sabendo, ó Deus, que quem o Senhor é, quem nós somos e a maravilhosa obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Louvamos ao Senhor e te adoramos, o nome do teu Filho Jesus, aquele que fez com que deixássemos de ser estrangeiros. Amém. Podeis sentar, irmãos. Momento de confissão de pecados, onde nós trazemos à nossa mente aquelas faltas que temos realizado perante o nosso Deus. Para aqueles que têm a liturgia, nós leremos Gálatas 5, de 13 a 17. Gálatas 5, de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei a corruptência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos? Pai, nessa hora nós, diante do Senhor, queremos, ó Pai, pedir perdão, ó Pai, porque muitas vezes somos mesquinhos, pensamos somente em nós e não olhamos, ó Pai, aquilo que temos feito. Nós queremos pedir perdão porque nós sempre escorregamos, ó Pai. Sempre olhamos para dentro do nosso coração e muitas vezes fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para nos perdoar. Nós sabemos, ó Pai, que por nós mesmos nós estaríamos caminhando para a morte eterna. Mas nessa hora nós queremos pedir mais uma vez perdão, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a estar no centro da Tua vontade. Nos ajuda, ó Pai, a viver sempre para a honra e glória do Teu nome. Aonde quer que estejamos, ó Pai, para que nós possamos proclamar a Tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, caminha conosco dia a dia, que Teu Santo Espírito possa, ó Pai, nos ajudar a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Que nós possamos abandonar, ó Pai, pecados de estimação que muitas vezes estão conosco há tempos, ó Pai. Mas que nós possamos, ó Pai, nos arrepender e verdadeiramente estar seguindo a Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui, nesse culto. Esteja conosco ainda. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
Vou pedir para os irmãos estarem de pé. Nós leremos agora a declaração do Evangelho. 1 João, nós leremos do capítulo 1, de 6 a 7. 1 João 1, de 6 a 7. Leremos todos juntos? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andemos nas trevas, mentindo e não praticamos da verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos entoar o hino de número 144, hino de número 145. Em pé. Segurança e alegria. Para ver se vocês estão bem aí. Pode se assentar. Descansar um pouquinho só para levantar daqui a pouco, hein? Louvado seja o nome do nosso bom Deus por este momento ímpar. Como falei no momento nós estávamos como comissão trabalhando todo o processo de organização da agora Igreja Presbiteriana Pedras Vivas. Depois de 24 anos dentro do nosso concílio aqui, o presbitério de Santo André, estamos organizamos uma igreja. E este momento de culto é um momento especial. É um momento em que nós
teremos a ordenação e a investidura dos oficiais desta igreja, eleitos por esta Assembleia aqui. Então é muito especial porque há um misto de história, de coisas que nós lembramos, da caminhada até aqui, nesses anos que a gente tem aqui em Santo André, né? E poder fazer parte deste momento, né? Momento de ordenação e investidura. Nós teremos uma dinâmica um pouco diferente, porque nós temos um número expressivo de presbíteros em atividade, em disponibilidade, pastores presentes, e a nossa dinâmica aqui, nós vamos tentar ser o mais objetivo possível. Por isso nós queremos fazer na primeira parte, nós vamos chamar os presbíteros eleitos, o Carlos Henrique, o Rafael Rodrigues e o Ricardo Fukuda. Em um primeiro momento eles ficarão aqui, depois eles subirão com os demais presbíteros e pastores eleitos, para que nós ordenemos aqui o Carlos Henrique. O Carlos Henrique é o mais novo, será o mais novo presbítero, né? Coisa gostosa, né, gente? Assim, o nosso manual litúrgico, isso aqui tudo é pedagógico, é para ensinar aqueles que estão talvez vindo de outra denominação, outra igreja. Isso faz parte da dinâmica. O nosso culto é muito pedagógico. E o nosso manual de culto nos traz algumas orientações. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, possuindo todo o poder no céu e na terra, tem dado à igreja oficiais ou presbíteros para governá-la em seu santo nome e de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade a cargo de presbíteros. Destes, uns pregam e governam, e são chamados ministros da palavra. E outros só governam, mas não pregam, e são chamados presbíteros regentes. Ainda que tenhamos alguns presbíteros regentes que pregam muito bem. Em prova disto, lê-se em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, especificam-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. Os presbíteros regentes são representantes eleitos e imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados na Escritura a velar sobre si e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção de doutrina ou costumes, conforme Atos 20, 17, 18, 28 e 35. E os encontramos em Jerusalém sentados no concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte nas deliberações e sendo chamados os irmãos. O decreto deste concílio começa, portanto, assim, Atos 15, 23. Os apóstolos e os presbíteros e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte no governo, disciplina e superintendência das igrejas particulares a que pertencem, e da igreja em geral, quando para isso chamados conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra. No desempenho de seus deveres e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros das igrejas respectivas, admitem a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e estão arrependidos de seus pecados, velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja, admoestam os que se portam desordenadamente, impedem
lhes é possível a profanação do sacramento da comunhão, exercem a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã e, quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos e assembleias gerais de nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões juntamente com os outros presbíteros ministros da palavra. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos os que o exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprimento dos seus deveres. E os membros da igreja devem sustentar os braços desses seus eleitos, auxiliando-os e orando por eles. Então, neste momento, nós vamos passar, né, as perguntas, chamadas perguntas constitucionais, aos nossos queridos presbíteros. Eu peço que virem aqui em direção ao púlpito. Levante a mão direita, por gentileza. Vocês confessam crer que as Escrituras do Velho e do Novo Testamentos são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Sim. Vocês sustentam e aprovam o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Vocês aceitam o ofício de presbíteros regentes desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Obrigado. Podem baixar as mãos. Peço que a igreja também fique em pé. Há uma parte especial para a igreja em relação aos presbíteros desta igreja local, a Igreja Presbiteriana Pedras Vivas. Peço que você levante sua mão direita e respondam. Tá? E vocês, querida igreja, membros da Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, reconhecem e recebem esses nossos irmãos como presbíteros regentes? Sim. Prometem tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito ao ofício? Sim. Amém. Pode baixar as mãos. Quero convidar agora os irmãos que subam aqui ao púlpito. Nós teremos um ato de ordenação. Para isso, nós convidamos também os pastores do nosso concílio, pastores de igrejas amigas, irmãs, presbíteros em atividade ou presbíteros em disponibilidade que venham, representantes do nosso presbitério que venham à frente. Todos aqui, sim. Os presbíteros venham porque você não pode negar o chamado, né? Há um chamado ao presbiterato aí. Uma vez presbítero, sempre presbítero. Não tem problema. Vamos pôr os irmãos aqui à frente, né? Nós vamos passar primeiro a ordenação do querido irmão Carlos Henrique Gomes, presbítero, né? Ele será ordenado. Depois nós vamos investir os demais presbíteros, para que esse já ordenado e investido possam também acompanhar aqui a ordenação e investidura dos nossos diáconos eleitos. Isso. Pode chegar mais perto, irmão. Não machuca, não acontece nada. Só não pode dar um mata-leão nele. Isso.
Chegando mais, pastor. Aqui. Senhor, nesta hora tão preciosa, em que vemos um filho teu se mostrar maduro, ser reconhecido pela tua igreja, e agora sendo ordenado e investido de autoridade para o exercício do presbiterato. Nós te rendemos muitas graças, porque a maturidade vem do Senhor. É o teu Espírito quem chama, é o teu Espírito quem faz crescer, e é o teu Espírito que dispõe a igreja a reconhecer os homens aptos a este ofício. Obrigado em especial pela vida do Carlos, porque agora ele assume esse posto que nos é autorizado conceder a destra de comunhão a ele. Pedimos que ele, juntamente com os demais presbíteros desta nova igreja, Rafael e Ricardo, sejam homens fiéis, sejam homens leais à tua palavra, confrontem os pecadores em amor, levantem os abatidos, Senhor, de acordo com tua santa consolação, sejam fiéis no ensino, na pregação, e acima de tudo, Senhor, aspirem à volta de Cristo Jesus, que restaurará todas as coisas segundo a ordem que nós aguardamos. Nós oramos muito agradecidos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pode levantar? Não sai ainda não, fica aqui. Todo mundo, ninguém vai embora. Então, em nome do nosso presbitério, como comissão aqui representada, nós declaramos os irmãos, o irmão ordenado e investidos para esse período de 5 anos, e que perdure muito aqui na Igreja Presbiteriana Pedras Vivas. Vamos cumprimentá-los? Enquanto eles cumprimentam aqui, nós vamos ter uma segunda parte. Que aí ele faz a oração geral. Não, eu estou aqui, estou vendo o Jonas, que eu estou vendo ele. Aqui. Depois você vai fazer a oração. Neste momento eu quero chamar à frente os diáconos eleitos na Assembleia. Diácono Davi, diácono Nelson, diácono Valmir e diácono Victor. Venham à frente, por gentileza. Algumas instruções que o nosso manual, baseado, pode ficar de frente lá, depois eu chamo vocês aqui para olhar
Amém. Eu sei que eu sou bonito, mas não é o momento de olhar para mim neste momento. Assim nos diz o nosso manual. Nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei e cabeça de sua igreja, foi servido que nela houvesse socorros ou diáconos que tivessem a seu cargo especial o socorro dos necessitados. Vê-se da Sagrada Escritura que, a princípio, os mesmos apóstolos tinham a seu cargo todos os negócios temporais da igreja, visto como era diante deles que se depositava o produto do que se vendia, com o fim de ser esse produto empregado no suprimento das necessidades individuais dos cristãos. Lê-se em Atos 4, 34 e 35. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tivesse necessidade. Aqui está melhor, eu acho. Está falhando. De Atos 6, de 1 a 6, vê-se, porém, que tendo crescido o número dos discípulos e havendo suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no serviço diário, os 12, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que escolhessem dentre si 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem constituíssem sobre esse negócio. Diz a Escritura que este discurso agradou a toda a multidão e que eleitos 7 homens foram estes apresentados aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. Tal foi a origem do diaconato na igreja cristã. Que este ofício continuou a ser considerado necessário e importante na igreja, prova o fato de ser dirigida uma epístola por Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. E assim também, a descrição de suas qualificações em Atos 6 e 1 Timóteo 3, de 8 a 10, 12 e 13. No primeiro desses lugares, lê-se que os diáconos sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E no último, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Também sejam esses, primeiramente, experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Compete, pois, aos diáconos primeiro receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos. Segundo, distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. Terceiro, zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho de sua igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem do culto. Vamos, neste momento, queridos irmãos, chamar esses queridos para que agora olhem para o oficiante. Bonita palavra, né? Levantando a sua mão direita e respondam nas perguntas. Sua mão direita, por exemplo. Vocês creem que as Escrituras do Velho e Novo Testamentos são a palavra de Deus? E que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim. Vocês sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim.
Vocês aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza desta igreja? Sim. Obrigado. Pode baixar as mãos, pode ficar de frente para a igreja. Vou pedir à igreja que agora levante e também respondam as seguintes perguntas. Que farei? Levante sua mão direita. Querida Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, membros desta igreja, vocês, como membros desta igreja, reconhecem esses nossos queridos irmãos como diáconos? Sim. Prometem tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Sim. Obrigado, querido. Pode baixar as mãos. Peço aos irmãos que subam aqui no platô, para que nós possamos fazer o ato de ordenação. A igreja pode ficar em pé, né? Para ver este ato tão bonito, né? Querido Deus e Pai, nossa alma engrandece ao Senhor, o nosso espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. Pai, te damos graças porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. Te damos graças pelo teu infinito amor. Te damos graças porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Pai, rogamos agora, Pai, diante desses diáconos, oficiais da igreja, que eles possam presidir o seu lar, amar a sua esposa, cuidar dos seus filhos, e que a sua casa seja um exemplo do teu amor, do teu temor, no nome de Jesus. Alcança os teus servos com a palavra que vem do alto, alcança os teus servos para que possam edificar, socorrer, com misericórdia e amor. Dá, Pai, empatia para que possam perceber a necessidade do povo de Deus, e com sabedoria e inteligência espiritual possam fazer tudo para o louvor da tua glória. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo esteja escrito em seus corações, e que tudo seja feito para o louvor da tua glória. Rogamos isso no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quem pé? Levanta, está difícil, a perna está dura. Então, mais uma vez, como representante do Presbitério de Santo André, a autoridade que o Senhor nos concede como concílio, declaro os irmãos ordenados e investidos para o período de 5 anos aqui na Igreja Presbiteriana Pedras Vivas. Vamos dar a destra de companhia, queridos irmãos. Deus abençoe.
Os irmãos, quando forem cumprimentando, já vão liberando aqui o nosso púlpito. Meus irmãos, nós cantaremos mais um cântico e eu gostaria de convidá-lo a ficar mais uma vez em pé para que possamos juntos cantar um cântico que vai falar justamente sobre esperança que temos em Cristo, na vida e na morte, Cristo é.
Amém. A igreja pode se assentar. Chegamos ao momento da exposição da palavra de Deus e o reverendo Ellen me concedeu o privilégio de apresentar o pregador. Nem todo mundo o conhece, então eu vou assumir que vocês precisem de uma apresentação. O nome dele é Heber Carlos de Campos, sem júnior. Ok? Ele é o Heber original. O Dr. Heber Carlos de Campos é meu pai e é pastor há mais tempo do que eu de vida. Então, eu pedi à comissão do presbitério o privilégio de convidá-lo para a organização de nossa igreja, já que ele tem aí bons anos de ministério e tem sido agraciado por Senhor como mestre da palavra de Deus, como pregador das Escrituras. Ele hoje serve na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Ele também é professor em tempo integral do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E temos a alegria de recebê-lo, Dr. Heber. Eu gostaria de orar pelo senhor. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é o momento em que nós ansiamos te ouvir. O momento em que ela é lida e é exposta com a autoridade que o próprio Cristo nos concedeu de anunciá-la no nome dele. Nós queremos pedir que a tua boa mão acompanhe ao pastor Heber, para que ele seja fiel, para que ele seja sábio, para que ele seja cheio do teu espírito e encorajador a esta igreja nascente. Que ouçamos a tua voz, à medida que ouvimos a palavra exposta. Nós oramos agradecidos por todas as bênçãos e suplicando a iluminação do alto, no nome de Jesus. Amém. É uma alegria grande para mim, para minha esposa, essa moça bonita que está aqui na frente, estar neste lugar, neste dia tão festivo para vocês. Afinal de contas, como é que vocês se chamam mesmo? Que micho. É sobre isso que eu vou falar. Abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Antes de eu ler o texto sobre o qual eu vou falar diretamente, eu quero dizer a vocês, e eu não sei que hora que o culto vai terminar. O seu pastor disse que termina de acordo com o pregador. Como não tem ninguém dependurado na janela, vocês conhecem a história, né? Então nós... Não? Então precisa ler a Bíblia. Lembra que Paulo estava pregando e um cara pendurado na janela caiu, que já passava da meia-noite? Mas eu não vou chegar lá. Vamos ler. Lembra, Pedro escreveu esta carta a uns homens que eram chamados de forasteiros. Forasteiro é aquele que sai da sua terra e vai morar em outro lugar, onde não conhece ninguém, não conhece nada, é estrangeiro. E Pedro acrescenta uma outra palavra. No capítulo 2, aí em Pedro 2:11, ele fala: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquele que vai viver no lugar estrangeiro teimosamente. Não tem onde dormir, não tem onde adorar, não tem onde conseguir emprego, não tem nada. É como aqueles que hoje vêm da África, do norte da África, mesmo do centro da África, no sub-Saara, e vêm de outras partes do mundo para os países mais ricos para viver, e a vida deles é desgraçadamente miserável. Como é que chama esses caras? Refugiados. Mais ou menos isto.
No capítulo 2, os versos 4 e 5. Vocês têm aí só o verso 5. Eu leio 4. Chegando-vos para ele aqui é Jesus Cristo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Obrigado, senhor diácono. Mas para com Deus eleita e preciosa. 5. Estão abertos aí? Sim. Leiam comigo. 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. os forasteiros, eles não tinham casa. Não podemos nos esquecer de que os forasteiros haviam sido e agora viviam nos mais variados lugares nas 5 províncias da Ásia Menor. As 5 províncias estão mostradas no verso 1. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos forasteiros, que são forasteiros da dispersão, onde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Essas 5 províncias correspondem ao que hoje se chama Turquia. E eles viviam marginalmente na sociedade, enfrentando a humilhação, porque não tinham um lugar para morar. A própria nomenclatura aponta, porque eles eram chamados de forasteiros e peregrinos, que viviam de um lado para o outro sem terem onde ir. Não é o caso de vocês, ainda que vocês sejam pedras vivas. Eles eram os sem terra da época, os sem casa. Onde chegavam eram considerados como cidadãos de segunda categoria. Alguns até viviam refugiadamente, como já mencionamos. Eles conseguiam trabalho, mas sem esperança de alguma coisa que tornasse a vida deles permanente e respeitável. Eram discriminados por sua língua diferente, discriminados por seus costumes, por suas vestimentas e, mais importante, discriminados por causa de uma fé muito diferente da dos nativos para onde iam. Além disso, eram verbalmente atacados e humilhados, sendo fortemente difamados. Eu tenho anotado aqui, mas eu não vou dar para vocês, vários versos daqui de Pedro, onde mostra essa porção terrível que eles tinham de sofrimento por causa do amor a Cristo Jesus. Eram forasteiros e peregrinos em terra estranha, uma comunidade sofrida, vivendo num ambiente absolutamente hostil. Os forasteiros não só não tinham casas para morar, viviam de del em del, morando hoje aqui, amanhã ali, pegando a ajuda de alguém que os socorria, mas não tinham casa. Além disso, eles não tinham mais templo. Eles eram judeus. Quando a carta de Pedro foi escrita, já era na segunda parte do 1º século. E a essa altura, os judeus não tinham mais o lugar de culto, pois havia sido destruído por volta do ano 70, e os romanos intimidavam os cristãos, perseguindo-os violentamente. Sem o templo, judeus e cristãos foram colocados numa posição de crise
e desorientação que é difícil para nós hoje entendermos. Não podemos nos esquecer de que os primeiros cristãos tinham como base a teologia do templo do Antigo Testamento. O templo para eles era coisa absolutamente central, era o lugar da presença de Deus entre o povo do pacto, e era o lugar onde o povo oferecia sacrifícios a Deus. E com a destruição do templo, eles não tinham mais como oferecer sacrifícios, nem onde oferecê-los. Eles precisavam ser reeducados teológica e culticamente, pois haviam sido judeus por religião e precisavam reformular os seus conceitos. Pedro teve que ensinar várias coisas a eles. Vamos ver o que Pedro ensinou a eles. Primeiro, Pedro teve que lhes ensinar sobre uma nova casa de Deus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ou como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. A noção de templo de Deus ou casa de Deus tinha um sentido bem claro para esses forasteiros. Eles ainda pensavam no templo da antiga dispensação, ainda criam na adoração localizada e criam que Deus habitava nesse templo, um templo que eles não tinham mais porque havia sido destruído. O que é lamentável é que depois de 20 séculos, ainda existem muitos cristãos que pensam como os judeus e os cristãos do tempo de Pedro também pensavam. Eles queriam um templo onde adorar. Tem uma criança aqui pertinho. Tem uma moreninha. Nicole, domingo de manhã e domingo à noite, ou domingo de manhã só, aqui não tem à noite. Domingo, onde é que você, sua mãe, seu pai e seus irmãos vão? Aonde? Na igreja. Em outras palavras, no templo. O pai responde: nós vamos para a igreja, meu filho, ou minha filha. E outras vezes ouvimos pastores e presbíteros dizerem uma coisa como esta: graças te damos, ó Deus, porque estamos no teu santo templo. Vocês já ouviram esse negócio? Graças te damos, ó Deus, porque estamos na tua casa. 2000 anos depois, nós estamos com uma teologia templária. Nós estamos adorando a Deus como os judeus daquele tempo adoraram. E tem alguns pastores, quando a igreja começa num burburinho, assim como estava na hora que você começou o culto, apelam para aquele verso, como é que é? Não. Deus está no seu santo templo. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isso é apelação. Isto aqui não é templo de Deus, coisa nenhuma. Nem aqueles que vocês vão construir quando vocês saírem daqui, porque pelo jeito que a carruagem anda, daqui a alguns meses, isso aqui não vai dar. Aí vocês vão construir um templo. E os judeus se orgulhavam do seu templo de pedras lá em Jerusalém. O templo era suntuoso e era o lugar onde Deus era adorado. O templo de Jerusalém foi destruído para sempre, porque uma nova dispensação foi inaugurada. E Pedro está ensinando sobre essa nova dispensação. Nessa nova dispensação, as pessoas não precisavam ir ao templo, mas elas se reuniam como templo. Ao invés de nós ensinarmos aos nossos filhos, e preste atenção, pais e mães, hoje nós vamos ao templo de Deus, vamos à igreja. Ensinem
Hoje nós vamos como igreja para adorar a Deus. Num português bem claro, bem bonito. O templo é nós. Nós somos o templo de Deus. E é em nós que Deus habita. Então, existe uma grande diferença entre o conceito de igreja no Novo Testamento e o conceito moderno de igreja. Senhores, pasmem, na Bíblia nunca fala da igreja como lugar de adoração. Os lugares de adoração nunca são chamados na Escritura de igrejas. Nunca houve qualquer associação entre o lugar de adoração e igreja na Escritura. A igreja que se encontra em Éfeso, a Bíblia diz, a igreja que se encontra na Galácia, não tem nada a ver com construção física, tem a ver com gente, tem a ver com o povo de Deus. E quando os escritores do Novo Testamento falavam de igreja, eles nunca se referiam a um edifício de pedras mortas. Esse conceito moderno nasceu na Idade Média, quando as grandes catedrais foram construídas e quando eles começavam a construir lugares onde todo mundo passava e se benzia. Eles não têm noção de templo como sendo o povo de Deus, desde aqueles tempos da Idade Média. Eles simplesmente passam diante de uma construção e se protegem fazendo, eu não sei fazer porque... Muitos crentes da presente geração não acompanharam a progressividade da revelação divina. Eles ainda estão pensando culticamente em termos do Antigo Testamento. Há bons anos atrás, eu me lembro de estar na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, a chamada a Catedral Presbiteriana do Rio. E o pastor da época era reverendo Amantino Adorno Vassão. E ele pegou uma carta que ele havia recebido naquela semana de um membro da igreja que estava na Europa, e na carta o membro dizia: reverendo, que saudade da igreja. Saudade da igreja é saudade daquele lugar bonito, muito bem construído, que é a chamada Catedral do Rio de Janeiro. E então o pastor mudou o sermão daquela manhã, lendo o Salmo 84, que é o salmo de muitos de nós. O salmo diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. A referência era ao templo de Jerusalém, mas o reverendo Amantino aplicou ao templo do Rio de Janeiro. Na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, quando nos concentramos nas instalações, nós chamamos as instalações como igreja. E podemos ver instalações caríssimas, cheias de esquenta-bancos. Às vezes vemos autoridades eclesiásticas deixando uma dívida enorme para ser paga em muitos anos, para exaltar aquilo que eles chamam de igreja. Eu espero que vocês não cometam essa besteira. Quando vocês forem ter o lugar de culto de vocês, eu acho que vocês devem ter. O lugar de culto não será nunca a igreja. A igreja será vocês. Gastem o quanto necessitar, mas se lembrem de que a igreja somos nós, ou nós somos a igreja. Eu não estou dizendo que vocês não devem ter um lugar bonito de culto.
mas estou dizendo que o lugar de culto não tem nada a ver com a igreja. Nós é que somos edifício de Deus, povo de Deus, casa de Deus. Vocês podem se reunir numa escola, como é o caso de hoje, vocês podem reunir no hotel, vocês podem reunir em qualquer lugar, mas a igreja de Deus é vocês. Não esqueçam disto. Quando vocês forem orar, policiem-se. Vocês, pastores, inclusive. Nunca digam, Senhor, estamos contentes porque nesta manhã estamos na tua casa. Não está certo. Pode ser bonito, pode ser tradicional, pode ser o costume de séculos em nossa igreja. Mas policiem-se, chamem a atenção dos seus ministros. Igreja, nós vimos para cá cada domingo como igreja, como povo de Deus. E esse povo de Deus é chamado de corpo, de ramos, de sacerdócio, de videira, de semente, de templo, de ovelhas, pedras, assim por diante. E vocês são pedras que Deus está colocando umas sobre as outras. Cristo, porém, eu estou lendo Hebreus 3, Cristo, porém, como filho, em sua casa, que é a igreja, está lá claro, casa que somos nós, se guardamos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Vocês são uma igreja que é formalmente organizada hoje, mas vocês não são pedras mortas, vocês são pedras vivificadas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós não vamos para a igreja, viu, Nicole? Nós vamos para o lugar de culto. Eu não vi, aqui na frente, Heber, tem escrito Igreja Presbiteriana Pedras Vivas? Tem, né? Vocês deviam escrever uma frasezinha assim: aqui se reúne a Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, que é o certo, porque igreja somos nós. Na segunda coisa que Pedro ensinou, Pedro teve que lhes ensinar sobre o significado de casa espiritual. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. A expressão grega, não precisa guardar isso não, oikos pneumatikos, isto é, casa espiritual. A verdadeira casa de Deus é espiritual e suas pedras são as vidas daqueles que creem em Cristo Jesus. O contraste feito por Pedro é com templos feitos com mãos humanas, seja de Israel ou outra divindade pagã. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Na sociedade que ele remiu, ele habita. E essa sociedade é casa espiritual. Portanto, o assunto mudou radicalmente com o ensino de Jesus Cristo. O templo físico foi abolido por Cristo. E Deus não faz morada em casa física, mas numa casa espiritual. Quando os discípulos, vendo o templo de Jerusalém, chamaram Jesus, como se ele não soubesse: Senhor, venha ver, que construções maravilhosas, que coisa linda. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou destruir isto aqui. E de fato, alguns anos depois, por volta do ano 70, foi destruído aquele lugar e não sobrou pedra sobre pedra. A questão real não é se vocês constroem instalações, mas se reproduzem pessoas semelhantes a Cristo Jesus no meio de vocês. A questão real não é se construímos edifícios no centro ou nos bairros, mas se plantamos mais igrejas na sociedade dos homens,
porque a igreja de Deus que somos nós, a despeito das suas imperfeições, ainda é a melhor das instituições humanas. Essas pedras vivas não são somente honradas e felizes como indivíduos, mas elas são formadas para serem uma comunhão dos santos, tendo mútua conexão por causa da conexão deles com a pedra angular. Nessa comunhão dos santos existe o relacionamento horizontal de uns para com os outros e o vertical de todos para com Deus. Não tem pedra morta nela. Essas pedras que formam o edifício espiritual se tornam membros da mais importante e honrosa de todas as sociedades existentes no mundo. Essa casa espiritual é a sociedade mais importante que existe neste mundo depois da queda. A turma que está lá fora, que passa na rua, se eles virem aqui, eles não vão se impressionar muito com a arquitetura aqui. Um caixotão. Mas nós vamos construir, reverendo, uma igreja linda. Não vai fazer muita diferença para Deus. Aliás, nenhuma. O legal é o pessoal entrar de lá de fora para cá e ver como é que nós nos amamos. Como é que nos relacionamos uns com os outros. Como é que nós bendizemos a Deus. Como é que nós cantamos louvores. Pedro ensinou a terceira coisa. Ele teve que ensinar sobre o novo material usado para construir a casa espiritual. O templo de Jerusalém era construído de pedras lavradas no lugar, nas pedreiras, de onde elas eram tiradas. Mas eram pedras mortas, pedras que poderiam ser desgastadas com o tempo. Todavia, a nova casa de Deus tinha que ser construída com pedras novas também. E essas pedras são chamadas de lithoizontes. O que é, Bruno? Lithoizontes, pedras vivas. Porque estão em contato com a pedra viva, lithonzonta. Isso é no grego para vocês, né? Por essa razão, a nova casa se chama casa espiritual, uma casa indestrutível e nunca carcomida pelo tempo. As pedras podem ser vivas somente quando o fundamento delas é vivo. E o fundamento de vocês é Cristo Jesus, a pedra que vive. E quando nós estamos no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do templo de Deus, nós estamos em comunhão uns com os outros e todos nós em comunhão com a pedra. Nessa casa espiritual, as pedras são colocadas e juntadas uma sobre as outras. E todas elas têm comunhão entre si, porque todas têm comunhão com a pedra viva. A vida de Cristo passa a ser a vida de vocês. As pedras são colocadas e para que elas sejam coladas umas sobre as outras, há uma argamassa espiritual. Há alguma coisa de Cristo Jesus que faz com que todos sejam tocados por Cristo Jesus. E todos aqueles que são tocados por Cristo Jesus, eles se tornam vivos. Vocês se lembram quando vocês eram pedras mortas, não tinham nenhum tipo de comunhão com Deus? Vocês se lembram do tempo em que vocês não tinham relações espirituais com Deus? Mas um dia Deus colocou você sobre Cristo Jesus, um dia Deus ligou você, botou a argamassa dele sobre você de tal forma que você fica indesgrudavelmente ligado a Cristo Jesus. Pedras vivas, a vós outros
que sois pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E se existe, a quarta verdade, se existe uma casa espiritual, existe um novo proprietário dela. Em Pedro, a ênfase é o fato da casa de Deus ser edificada. Em Paulo, a ênfase é sobre o fato de a casa pertencer a Deus. Escuta lá. Escrevo-te estas coisas. Abra para mim, por favor. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como deves proceder na casa de Deus, entre vírgulas, que é a igreja. Obrigado. A igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Nas construções que vocês têm aqui no bairro, na cidade, elas são feitas de pedras ou tijolo. A casa pode pertencer a um dono, mas o arquiteto da casa não é o proprietário. O construtor não é o proprietário. O morador não é necessariamente o proprietário. Concorda comigo? Sim. Contudo, na construção da casa de Deus, o proprietário é todas essas coisas, porque a sua casa não pode existir sem ele. Então, por quê? Porque Deus, primeiro, é o arquiteto dessa casa. Hebreus 11 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão, Isaque e Jacó aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Por que Deus é o arquiteto dela? Jamais a ideia dessa construção maravilhosa poderia ser concebida na mente humana. Como arquiteto, Deus planejou tudo muito antes de iniciar a construção dela. Ela tem origem na mente brilhante de Nosso Senhor. E é nosso dever reconhecer que a casa espiritual foi concebida e determinada na mente de Deus antes que mundo houvesse. Ela não é produto dos planos dos homens, mas de Deus. O arquiteto é aquele que planeja um edifício e escolhe o material com o qual vai construir o edifício. Deus se coloca na posição de arquiteto porque Ele planejou essa cidade que é a igreja dele, e Ele escolhe quem é que vai ser pedra viva e colocada nessa construção. Segunda coisa, Deus não é somente o arquiteto, Ele é o edificador da igreja. Deus, o Pai, é o edificador da igreja. E o texto fala: sois edificados, está na voz passiva. Ninguém pode edificar-se a si mesmo, mas outros é que a edificam. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Se vamos fazer parte dessa construção, é necessário que alguém nos torne vivos para que sejamos pedras vivas. Somos passivos ao entrar na casa espiritual, mas passamos a ser ativos quando Deus nos coloca na sua casa. E nós temos que trabalhar na igreja de Deus. E todas as condições para a construção da casa já foram lançados na pedra fundamental. E essa pedra é que dá suporte a todas as outras pedras que Deus coloca. E a obra de Cristo, Deus deu a Deus, ou melhor, a obra de Cristo deu a Deus todas as condições para construir essa casa. Deus, o Filho encarnado, num certo sentido, Ele é
e no outro não é o edificador. Primeiro, ele não é o edificador porque ele é o fundamento. Mas ele é o edificador porque a Bíblia diz, ou Deus diz do seu Filho, e sobre esta pedra, Cristo Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então, existe um processo de edificação para que uma casa venha à existência. A casa não é feita de uma só vez. As pedras precisam ser colocadas paulatinamente, umas sobre as outras, depois do fundamento ser lançado. A edificação dessa casa espiritual leva tempo. Se eu fosse Deus, eu faria num sopro assim, a casa de uma vez só. Mas eu não sou. É Ele que é o boss. É Ele que é o chefe. Ele que é o edificador, é Ele que é o construtor. Ele resolveu fazer essa casa devagarmente, lentamente. Deus vem construindo há milênios essa casa. E essa casa só vai terminar quando houver o completamento da edificação. Quando o acabamento todo dela for terminado. Quando os toques finais forem dados a ela. Eu disse que há um sentido em que nós somos passivos, sois edificados. Mas uma vez dentro da casa, uma vez participantes dessa casa, nós somos cooperadores de Deus. Em cada parte da construção há a mão de Deus, não do homem. Deus designou cristãos e vocês estão entre eles, para serem ajustados, para todos concorrerem para o bem dessa casa. Porque de Deus somos cooperadores, diz a Bíblia. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Deus é o construtor e nós somos os pedreiros e os serventes na construção dessa casa espiritual. Usem os dons espirituais que Deus lhes deu a fim de que vocês sejam participantes da edificação dessa igreja. Não sejam esquenta-bancos, como eu disse há pouco, meio desrespeitosamente, mas sejam homens e mulheres que deem a vida que vocês receberam de Deus em favor e para o bem-estar dos outros. Não somos pedras passivas, porque somos pedras tornadas vivas. Ainda que não meritoriamente, somos pedra que temos o dever de cuidar de nós mesmos e dos outros. Todos nós sendo habitação de Deus. Cada uma das pedras vivas tem deveres de cuidar dos outros. Uma outra verdade, Deus é o mantenedor da casa. Deus habita em sua casa espiritual e provê todas as coisas necessárias para a manutenção. Ele limpa cada pedra da casa, Ele purifica cada pedra, Ele restaura as pedras que estão estragadas, carcomidas pela corrupção. E essa casa sofreria do grande mal da deterioração plena, não fora a bondade do seu proprietário. Os maus construtores disseram não a Jesus Cristo, que era uma pedra boa, mas rejeitaram porque não servia para os propósitos deles. E os maus construtores, diz a Bíblia, certamente rejeitariam muitas pedras que são vocês. Porque quando Deus vai colocar pedras na sua construção, Ele não vai na pedreira que tem pedrinha, tudo pronta, bonitinha, bem raspadinha. Deus gosta de porcaria. E por isso que Deus escolheu você. Só que Deus pega você, Ele vai trabalhando em você, Ele vai limpando você, Ele vai fazendo de você alguma coisa bela. Lembra, não escolheu Deus as coisas loucas deste mundo. Não escolheu Deus as coisas desprezadas do mundo. Somos nós. Mas Ele nos fez vivos. E quando nós somos
colocados na construção, a vida vem a nós. A vida entra em nós. E de passivos nós nos tornamos ativos na igreja de Deus. E Deus é o morador da casa espiritual. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus habita como proprietário, não como inquilino. A casa espiritual é chamada de casa de Deus porque Deus é o morador dela. Deus não é morador como inquilino, mas como proprietário. E muitos de nós construímos casas para alugar. É só sobrar um espacinho no quintal. Mas nós mesmos não desfrutamos daquilo que nós construímos. Deus constrói a sua casa e Ele não a aluga para ninguém. Deus não constrói a sua casa para outra pessoa morar. Ele não permite que Satanás habite nas pedras vivas, nem na casa que é composta por elas. Onde está a igreja, Deus está nela. Nas presentes circunstâncias não há como separar a casa do seu proprietário. Deus habita tanto no céu quanto na terra. Deus está presente no céu com a igreja triunfante e habita aqui na terra com a igreja militante, que somos nós. Deus habitará nesta sua casa, neste seu templo. Por quanto tempo? Olha lá, você. Deus está trabalhando nesta casa, habitando nesta casa, e quando Ele completar esta casa, quando Ele terminar a construção, der o acabamento final, Ele não habitará mais em nós. A Bíblia diz que Deus habitará em nós até o resgate da sua propriedade. Quando Deus for na casa de penhores e entregar alguma coisa, Ele pega a igreja dele resgatada. Lembra que a gente costumava cantar? Eis a escrava resgatada. Lembra? Deus resgata e não habita mais nela, porque a habitação de Deus na sua igreja é para santificá-la. E a santificação, uma vez completada, faz com que Deus não habite mais nela. Eu vou terminar. Sabe por que Deus não mais vai habitar em nós? Porque Ele tem coisa melhor para nós. Eu tenho escrito umas bobagens que às vezes as pessoas me atacam, mas eu não tenho, por enquanto, nenhum arrependimento por ter escrito essas coisas. Deus não mais vai habitar em nós depois do completamento da redenção nossa. Ele vai levar-nos para a nova terra. E Ele vai renovar esta terra velha. Até gente velha como eu e você. Ele vai renovar tudo. E Ele vai fazer uma coisa que quase nunca aprendemos nas igrejas nossas. Reverendo, você lembra onde é que Ele vai fazer nos habitar? Fica preocupado com isso. A Bíblia diz que Deus não vai habitar mais em nós, mas que nós vamos habitar nele. Digam amém. Amém. Na igreja pentecostal. Nós vamos, eu não sei explicar isto, eu só sei que a Escritura diz que nós vamos habitar em Deus, nós vamos morar em Deus. Hoje tem um habitante e muitos habitados, que são vocês. Amanhã terá muitos habitantes e um só habitante.
Deus será habitado por nós e nós viveremos em Deus para sempre e sempre. Deus será a nossa morada. Jesus Cristo disse, e nós faremos nele, no Pai, e nós faremos nele morada. Você e Jesus Cristo, como homem, ele habita em Deus. Como homem, ele adora a Deus, ele canta a Deus. Ele participará dos louvores nossos o tempo todo, para sempre e sempre. Mas como Deus, ele será objeto do nosso culto, objeto da nossa adoração. E juntamente com ele, nós vamos habitar, não na casa de Deus, vamos habitar em Deus. Deus nos ajude a entender estas coisas. Deus nos ajude a entender que somos pedras vivas em quem Ele habita hoje. Ele vai habitar até que esta casa seja completada, até que venham os acabamentos todos. E olha que essa igreja vai ficar linda, bonita, como nunca nós imaginamos. Até alguns carecas que estão aqui terão cabelo. Alguns que são demasiadamente largos serão mais estreitos. Os velhos, vocês não vão me conhecer lá. Eu herdei essa cabeça branca dele. Até o nome. E Deus nos fará homens e mulheres belos, porque a vida dele vai estar em nós para sempre e sempre, com completo acabamento, sem nada por fazer, porque nós refletiremos a glória dele. Seja ele bendito e nós abençoados. Amém. Amém. Meus irmãos, em resposta àquilo que nós ouvimos, vamos ficar em pé e cantar juntos o hino 298, a pedra fundamental.
tá? Meus irmãos, na primeira parte, na sessão anterior, uma sessão que foi pública para os membros da igreja que estava sendo organizada e que já está organizada, nós avisamos que daríamos no ato de culto, no momento de culto ao Senhor, tanto a ordenação quanto o posto dos presbíteros e diáconos e também do reverendo Heber. Então, quero convidar o reverendo Heber, que vem aqui à frente. Nós faremos a parênese, que é uma exortação pastoral, moral, voltada para o reverendo Heber. E logo depois voltarei também para a igreja e eu quero convidar o presbítero Gilson, que já se coloca aqui do lado, o presbítero Gilson. O presbítero Gilson é vice-presidente do Conselho da Igreja Cristã do Parque das Nações, a igreja que plantou esse trabalho e que hoje tem a alegria de vê-lo sendo organizado. Que logo depois ele estará orando, dando a posse para o reverendo Heber Campos Júnior. Reverendo Heber Campos Júnior, hoje esta igreja, esse edifício santo, recebe como pastor sobre o senhorio de Cristo, o Supremo Pastor. É ele quem o chamou, o separou e o enviou para servi-lo neste rebanho. Portanto, antes de qualquer outra coisa, é importante lembrar-se da palavra do apóstolo Paulo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Seu ministério, querido irmão, começa e termina aqui, na fidelidade à palavra de Deus. Por isso, pregue-a com coragem, com humildade, com reverência, certo de que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10. O Senhor também é aquele que o chama a cuidar deste povo como pastor de almas. O texto de Pedro deve ser sua constante lembrança. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, tornando-vos modelos do rebanho. Por isso, sirva com paixão, visite com constância, console com ternura, admoeste com amor, porque a autoridade pastoral é sempre serviço e nunca domínio, é sempre entrega e nunca vaidade. Lembre-se também, querido irmão, de guardar a si mesmo, como o próprio Paulo exorta aos presbíteros de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sua vida diante deste rebanho deve ser fonte de edificação. Por isso, continue cuidando do seu lar, cultive a piedade, mantenha-se no Evangelho em todo o tempo. Que o seu exemplo seja tão poderoso quanto a sua pregação. E por fim, receba este povo, este rebanho, como dádiva de Deus. Ame este povo, ore por este povo, sirva este povo e conduza este povo não a si mesmo, mas a Cristo, porque é Ele quem sustenta o ministro, aperfeiçoa a obra e guarda a sua igreja até o fim. Que o Deus da paz o fortaleça e faça florescer o seu ministério neste lugar, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus. E a igreja, me dirijo a vocês, amada igreja do Senhor, também vos exortamos, recebam o vosso pastor com honra, com intercessão, com obediência cristã, como ensina a Escritura. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Acolhei seu ministério com coração ensinável, sustentai-o com vossas orações e cooperai para a paz, unidade e edificação desta igreja. Que cada família aqui presente seja apoio fiel ao pastor que Deus vos concede, para que essa congregação avance em santidade, serviço e testemunho para a glória de Cristo. Quero convidar o presbítero Gilson, que estará então orando e dando assim posse ao reverendo Heber Campos Júnior como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Pedras Vivas.
Vamos ficar de pé, irmãos. Peço que você abaixe sua cabeça, feche os teus olhos para esse momento tão sublime da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja reunida de Deus aqui. Pai Celeste, não temos palavras para agradecer tão grande amor derramado sobre nós. Em primeiro lugar, pela salvação de Cristo Jesus, a qual o Senhor nos deu através da morte do Teu Filho na cruz. Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, nos predestinou, pelo Teu Santo Espírito que atua em nossos corações, nos dando a graça, a fé, e nos ajudando a caminhar no mundo tão difícil, no mundo cheio de dificuldades, de problemas, e que a cada dia se levanta contra o Teu povo, como a Tua Igreja. Nós Te agradecemos por esse povo aqui reunido, chamado de Tua Igreja. Nós Te agradecemos porque é nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Nós Te agradecemos porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar esse povo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui reunidos, ó Senhor, nós Te pedimos pela vida do nosso reverendo Weber, que será o pastor dessa igreja, já é o pastor dessa igreja. Cuida, protege, guarde-o, guarde a sua família, dê a ele capacidade, dê a ele coragem, cuida para que o Teu servo cuide desse rebanho, conduzindo ele nos Teus caminhos, na sã doutrina, na palavra de Deus. Te pedimos, ó Deus, que derrame as Tuas bênçãos e que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis a Ti, a cada dia, Pai. E agora Ele, como pastor dessa igreja, que Ele cuide e receba sempre, Pai, do Teu santo cuidado. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, nós da comissão encerramos o nosso momento juntos, dando então a posse ao nosso querido reverendo Heber como pastor dessa igreja pelo biênio. Então, a partir de agora, o reverendo oficialmente é o pastor desta igreja organizada para a glória do Senhor. Reverendo? Recebei a bênção, depois nós cantaremos o amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco enquanto somos edificados até o retorno do Senhor Jesus. Amém.